Paulo aos Filipenses 3, 12 a 14. O título da mensagem é Deus tem mais para a sua vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deus tem mais para você ou já acabou? Tem mais. Você vai ser hoje animado para entender isso. Deus tem mais para a sua vida, e diz assim a palavra do Senhor. Paulo dizendo: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, que já é tão clara, tão objetiva, mas pedimos agora que Teu Espírito Santo venha falar conosco, de forma pessoal, Pai. Cada um de nós temos uma necessidade que só o Senhor conhece. Possamos abrir o nosso coração, a nossa mente. Profetizamos que o nosso coração é um bom solo para receber a semente da Tua palavra. Profetizamos, ó Pai, que entenderemos e receberemos o Teu princípio da palavra nessa noite. Fala, Espírito Santo. Só o Senhor pode dar a aplicação necessária na vida de cada um de nós. Sê conosco. É o que oramos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Nós vemos aqui a palavra de Deus nos motivando para avançar, superar limitações internas e externas. E Paulo está nos incentivando, falando sobre ele, para nós caminharmos com perseverança rumo ao propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Primeiro entendimento que precisamos ter, que você nunca está velho ou novo demais para definir uma outra meta, ou sonhar em viver um novo sonho ou um novo propósito. Não existe aquele que está muito jovem, muito criança, nem aquele que já passou da idade, que não possa começar um novo caminho, um novo propósito em Deus. Eu achei uma frase muito interessante que dizia: você não passou do tempo de viver o novo tempo com o dono do tempo. Você não passou do tempo de viver o novo tempo com o dono do tempo. Você consegue repetir? Você não passou do tempo de viver o novo tempo com o dono do tempo. Não é verdade? Nenhum de nós passamos já do tempo. Não, para mim esse tempo já passou, esse propósito que Deus tinha já acabou. Deus mudou o plano dele na minha vida. Deus não tem um plano B na vida de ninguém. O que ele estabeleceu é como Jó disse: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então todos nós podemos dizer: eu não passei do tempo de viver um novo tempo com o dono do tempo, porque o dono do tempo é o Senhor. Então é Deus que define todas as coisas. Amém? Até aí. A vida do cristão não é uma vida estática. É uma vida de movimento, de crescimento e de direcionamento. Não, Deus não quer que você permaneça estático no reino dele, parado, sem se movimentar, sem crescer e sem ter uma direção vinda dele. Paulo, mesmo após experiências profundas em Cristo, ele declara que ainda não havia chegado lá, mas ele estava indo. Nós conhecemos toda a experiência que Paulo teve. A sua própria conversão foi algo tremendamente sobrenatural. Mas ele diz: olha, ainda não cheguei, mas eu estou indo.
E esse deve ser o sentimento do cristão. Eu ainda não cheguei ao que Deus quer, mas eu estou indo. Nada vai me parar, eu estou caminhando, eu estou seguindo para o alvo. Então ele está reconhecendo que Deus tem sempre algo mais na vida dele. Mais graça, mais força, mais propósito, mais maturidade. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Deus tem mais graça, mais força, mais propósito, mais maturidade para você receber. Não para pelo caminho. Porque a maior vontade, o que o diabo mais luta é nos fazer pararmos pelo caminho. É nos fazer abrir mão de sonhos, de propósitos. Você pensa que a caminhada de Paulo foi fácil? Não. Então Paulo aqui está reconhecendo, nesses 3 versículos que nós lemos, Deus tem sempre mais graça para a minha vida. Deus tem sempre mais força para me fortalecer. Deus tem sempre mais um propósito para me dar. E Deus tem sempre mais uma maturidade para eu crescer. Precisamos buscar esse ambiente, essa forma de vida. Mas o que acontece, irmãos, é que, infelizmente, muitos estão parando no meio da caminhada. Muitos estão estacionando no meio da caminhada. Muitos começam a ter o evangelho muito bem, sendo usados, envolvidos, crentes, fiéis ao Senhor, mas por algum motivo desanimam na caminhada. Alguns desanimam diante das lutas. Algumas pessoas equivocadas pensam que servir a Deus é ser livre de problemas. Não, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Alguns se acomodam no que já alcançaram. Pessoas que chegam ao nível espiritual, ao nível de serviço a Deus, o nível de comunhão com Deus, que já alcançou tudo. Não tem mais nada para receber, não tem mais nada para aprender, não tem mais nada para fazer. Isso também é prejudicial. Outros ficam olhando para trás, impedindo o novo de Deus. Enquanto você olhar para o ontem, você não vive o amanhã. E tem pessoas que são saudosistas e vivem pensando: mas eu já fui assim, já a vida se esquece. Prossegue para o alvo, olha para a frente. Max Lucado diz: Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. Aquilo que te espera vale a pena. Paulo diz que o sofrimento que passamos nesse mundo não dão para comparar com a glória que nos está aguardando. Então tudo que possa passar é pouco diante daquilo que Deus está guardando para você. E nós vamos ver 3 motivações espirituais que Paulo fala em cada versículo, que nos impulsionam a avançar rumo a um propósito de Deus específico na tua vida e na minha vida. Versículo 12, Paulo fala: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo estava dizendo: eu avanço porque Deus ainda está trabalhando em mim. Você entende que Deus ainda está trabalhando em você? Você entende que Deus começou uma boa obra e vai terminar até o dia que Jesus voltar, ou antes da sua morte? Olha, eu estou prosseguindo, eu estou caminhando, eu estou avançando, que Deus ainda está trabalhando na minha vida. Deus está te aperfeiçoando a sua história, Ele ainda não terminou. Não pense que algo já acabou na tua vida, que é impossível acontecer. Deus está trabalhando na tua vida, você está em obra. O dia que nós alcançarmos a perfeição, irmãos, nós vamos para o cemitério da solidão. Morreremos, ou então seremos arrebatados.
Então Paulo está dizendo, não que eu já tenha alcançado, eu preciso avançar, porque Deus ainda está trabalhando em você, e o diabo tenta prender pessoas nos seus defeitos, nas suas falhas, nos seus pecados. Você não pode porque você faz, você não vai porque você é. Ei! Diga para ele, inimigo, eu estou em obra. Inimigo, eu ainda não sou aquilo que Deus quer na minha vida, mas eu estou caminhando. O que eu não posso é parar, porque se eu parar, eu viro 7 vezes, 8 vezes pior, diz a palavra. Deus ainda está aperfeiçoando a nossa história. A obra de Deus ainda não terminou. Se há vida, há propósito. Se há fôlego, há direção. Então, enquanto houver vida, haverá propósito e direção. Vemos também nesse texto, nesse versículo, Paulo falando da consciência, da incompletude, que nos protege da acomodação. Paulo dizia, eu ainda não recebi, eu ainda não alcancei. Paulo sabia o que ele ainda precisava. É importante nós sabermos o que ainda precisamos na nossa vida espiritual. Pastor, nessa área eu preciso crescer. Pastor, eu preciso orar mais, eu preciso aprender a jejuar, eu preciso amar mais a palavra. Quando você se reconhece incompleto em Deus, Deus te completa. Quando você reconhece que ainda falta alguma coisa na tua vida, Deus completa. E Paulo estava aqui nos ensinando, eu ainda não alcancei, eu ainda não obtive, eu ainda não sou o que Deus quer. Irmãos, isso agrada a Deus. Agrada ao Senhor você apresentar diante dele o que você não é, porque o que ele é, ele sabe. É você que tem que saber o que você não é. Coisa linda, eu sempre falo aquela mulher, a samaritana, quando Jesus, para se revelar o coração dela, para descortinar a sua alma, o seu real vazio, a sua real sede que ela tinha, fala com ela, vai e chama o teu marido. Jesus sabia que ela não tinha marido. E ela diz o seguinte, eu não tenho marido. E Jesus fala, bem disseste. Porque 5 já tiveste, agora o que tem não é teu. Talvez se fôssemos nós, dizíamos, eu vou lá buscar ele. E sabendo que não tinha marido para trazer. Talvez você está querendo apresentar diante de Deus aquilo que você não tem. Às vezes nós queremos apresentar para as pessoas aquilo que nós não temos, que nós não somos. A nossa incompletude, gostei dessa palavra, nós às vezes queremos negar. Não precisamos falar das nossos erros, nossas necessidades para pessoas, mas para o Senhor nós precisamos declarar. Nós precisamos chegar diante do Senhor. Senhor, eu ainda não recebi, eu ainda não obtive, eu ainda não alcancei. Senhor, eu não tenho marido. O que Deus tem pedido para você buscar e você não tem para trazer? Estão entendendo? Diga amém. Amém. Jesus diz, vai, traz teu marido. Sabia que ela não tinha. E ali o coração dela foi revelado pela sinceridade do coração dela. Paulo é um homem de Deus, porque Paulo reconhecia que ele ainda não tinha tudo o que ele precisava ter, que ele ainda não era o que precisava ser, irmãos. Vamos nos despir da autojustiça, nos despir dos nossos conceitos humanos, do nosso juízo próprio. Paulo abriu mão disso. Paulo não disse isso, não foi por pessimismo. Que isso, irmão? Fala que você é mais que vitorioso, fala que você é santo.
Lugar que diz que nós não somos mais pecadores. Somos santos. Somos pecadores santificados. Pecadores libertos do poder do pecado. Não era um pessimismo, não. Mas não adianta esse triunfalismo no domingo e na segunda-feira está pecando, está sendo derrotado pelo pecado. A palavra do Senhor é verdade, é cristalina. Paulo não estava aqui sendo pessimista. Não, ainda não alcancei, não, ainda não recebi. Mas ele estava sendo humilde. Quem acha que já chegou, não cresce mais nada no reino de Deus. Você acha que já chegou onde Deus quer? Você não vai crescer mais. Digamos, você chegou à estatura de 1,80 m. Aqui eu já estou ótimo. Não vai crescer mais. Porque o teu crescimento vai ser na proporção do teu reconhecimento que você precisa crescer. O teu aprendizado, o teu avanço no entendimento vai ser na proporção que você reconhecer a necessidade. Deus trabalha no presente para preparar o futuro. A fé amadurece quando nós entendemos que cada fase que passamos faz parte de uma construção divina. Quem entende que Deus ainda está trabalhando, encontra forças para continuar avançando. A mensagem hoje para nós é: estamos em obra, não podemos parar. Deus está operando em nós, não podemos parar esta obra. Versículo 13, Paulo continua. Irmãos, quanto a mim, Paulo, não julgo havê-lo alcançado. Mas o que eu faço? Mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Esqueço o que está atrás e avanço para o que está na frente. Avance, porque o passado não pode parar a sua caminhada. O que aconteceu ontem não pode parar a sua caminhada. O passado, ele não define o seu futuro, define apenas o que você passou. Mas você não pode ser qualificado ou identificado pelo que você passou. O teu futuro não está baseado no que passou. O nosso futuro está baseado em Deus, na palavra de Deus. Podemos entender que Paulo podia carregar culpas muito antigas, mas ele não vivia paralisado por essas culpas. Você pensa, a gente lê a palavra às vezes muito friamente, como um texto. Imagina um homem que matava os cristãos, que perseguia a igreja. E de repente esse homem está a caminho de uma cidade, no caminho desta cidade, ele se encontra com o Senhor, e vai para essa cidade, você conhece, é uma experiência de conversão. Mas Paulo era homem como nós precisamos pensar nisso. Imagina quantas vezes Satanás falou ao coração dele: você já matou os crentes, você perseguia, você matava até mulheres e crianças, quem é você? Irmãos, porque as tentações que vêm sobre nós também iam sobre Paulo. Paulo, você já foi assim, você já foi daquele jeito, e agora você está aí um pregador do Evangelho. Mas Paulo sabia conviver com isso, com o seu passado, porque ele entendia que ele estava em obra. Ele entendia o seu lugar em Cristo. Eu entendo que Paulo chegou a um nível que isso nem chegava até ele, porque ele era blindado. Irmãos, precisamos ser blindados contra as acusações do diabo. O diabo é acusador, mas nós não temos nada a ver com o diabo, amém? Quando o diabo vem te acusar, alguém já disse do teu passado, lembra ele o futuro dele. Diabo, está me mostrando, está me lembrando do meu passado. Eu te mostro o teu futuro. Lago de fogo, inferno, é para onde você vai.
Então Paulo, ele conviveu. Você entende que quando Paulo se converteu, ninguém na igreja acreditou que ele tinha se convertido. Os irmãos, ao invés de começar a pular, dar glória a Deus, aleluia, quando ele entrou no templo e começa a declarar sua conversão, ninguém acreditou. Leia isso na palavra. Deixar o passado é uma decisão espiritual e emocional que você precisa tomar. Para avançar, você tem que deixar o passado. Você tem que pedir ao Espírito Santo uma decisão espiritual e emocional. Não é uma amnésia, é um posicionamento. A partir de hoje, o que eu vivi não vai mais me influenciar. A partir de hoje, o que eu vivi não vai definir o meu amanhã. A partir de hoje, eu vou tomar a decisão que Paulo tomou. Eu vou deixar o passado numa decisão espiritual e emocional. Mas tem pessoas que vivem pelo passado. Pessoas nos contam um fato, a gente pergunta, mas quando foi? Semana passada? Não. Foi há 50 anos atrás. Irmãos, deixa na mão do Senhor. Mesmo feridas profundas, elas cedem, elas têm que ceder diante da graça de Deus. Há bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, para curar a ferida do meu povo, diz o Senhor. Então você tem que entender, primeiro, que você está em obra, versículo 12. Segundo, você tem que largar de mão o passado e viver o futuro. Há coisas muito melhores pela frente do que qualquer uma que deixamos para trás. Isso é uma verdade. O futuro de Deus é maior do que a memória do nosso fracasso. O que Deus tem para nós é muito maior do que qualquer coisa que você tenha passado. O Evangelho não nos prende ao que fomos, mas ele nos chama ao que podemos ser. O Evangelho não te prende ao que você fez ontem, mas te chama para o que você pode fazer amanhã. Isso é Evangelho. Quem solta o passado abre espaço para o novo de Deus. E no versículo 14, Paulo continua: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prosseguia para o alvo. Há um propósito aqui na vida de Paulo que exigia uma constância. Prosseguir para o alvo nos dá um entendimento de movimento. Não é somente olhar, é prosseguir para o alvo. Prosseguir para o que Deus tem. Esse prosseguir para o alvo nos fala de uma constância, nos fala de uma direção, um foco. Aonde você quer chegar? Aonde você quer que a sua família chegue? Aonde você quer chegar profissionalmente? Qual o foco, qual o alvo que você tem? Porque o que mais temos hoje nas igrejas são pessoas sem direção, sem foco. Para onde você vai? Para onde você está caminhando? Você tem que ter resposta nos teus lábios, na tua mente, no teu coração. Eu estou caminhando para Nova Jerusalém. Eu estou caminhando para uma vida eterna, para uma salvação eterna que Jesus me deu. O crente sem foco vai morrer pelo caminho. O crente sem alvo morre pelo caminho. E Paulo diz: eu prossigo, eu continuo andando, eu vou correndo para o alvo, para a vocação que Deus me chamou. Se você parou em algum momento, quem mandou você parar? Quem mandou você largar a rede? Quem mandou?
Você conhece a história? Os pescadores tentaram pescar a noite toda, experientes, não pescaram nada naquele dia. Tudo propósito de Deus. Às vezes a gente não pesca peixes, propósito de Deus. Tudo que acontece na tua vida é propósito de Deus. Então o que os pescadores fazem? Começam a lavar as redes. Lava as redes, lavar, acabou a pesca, acabou tudo, né? Vou guardar minha Bíblia lá em casa. Não vou mais pescar naquele momento. Você conhece, Jesus pega o barco deles emprestado, Pedro, né? Pega o barco emprestado, aí Jesus manda, volta de novo para o alto mar. Volta de novo. Mas Senhor, tentamos a noite toda, não pescamos nada. Vai debaixo da tua palavra, nós vamos pescar. Tem pessoas desistindo porque perderam o alvo. Porque pararam de olhar só para o Senhor. Paulo não corria sem direção, ele tinha um foco. Que o teu foco, a tua direção seja a tua eternidade com Deus e nada te tire da presença de Deus. Você tem certeza? Eu gosto de perguntar aonde você se imagina daqui a 10 anos. Na casa de Deus? Não sei, talvez como, irmãos. Tenha uma aliança eterna com Deus. Seja uma pessoa aliançada com Deus. Uma pessoa que realmente decidiu pelo Senhor. E Paulo, ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação dada em Cristo Jesus. Ei, você tem um prêmio, você tem um galardão, você tem uma vocação dada por Deus. Então não abra mão. Mas o que vai fazer você não abrir mão é olhar para o alvo. Não olha para homens. Irmãos, são 47 anos servindo a Deus. 48 agora. Não são 48 dias, nem meses. 48 anos. Alguns aqui não têm nem essa idade. Outros têm. Mas nunca pensei em largar Jesus. Porque eu sei de onde Jesus me tirou. Pastor, nunca pensou em se desviar? Sinceramente, não. Porque a gente pensa em se desviar, a gente se enfraquece, alguns se enfraquecem, porque perde alvo. Se eu olhar para a direita ou para a esquerda, eu vou perder o alvo. Se eu parar com coisas que não interessam, que não acrescentam, que não me alimentam, que não me dá crescimento, eu vou perder o alvo. Mas Paulo, ele não corria sem direção. Ei, você não pode correr sem direção. Você tem que ter propósitos. Você tem que ter coisas para alcançar esse ano. Você tem que colocar metas na tua vida. Eu vou alcançar isso. Eu vou fazer isso. Eu vou alcançar aquilo. E Deus é contigo. Mas crente sem alvo. Crente sem meta, sem foco. A vida cristã não é sobre quem chega mais rápido, mas é sobre quem chega. O que importa é que você vai chegar. Amém. Pastor, eu não estou na rapidez que eu queria. A obra de Deus. Eu ainda não alcancei o que Deus quer. Paulo também não tinha alcançado, mas permanece. Permanece. O alvo vai definir o ritmo e o foco da tua caminhada. Quando você tem um alvo, o ritmo do teu andar, da tua caminhada, o foco da tua caminhada vai ser definido. Todo corredor podemos pensar que ele tem um foco, um alvo, o lugar da chegada. Então ele sai daqui não sei quantos metros com a distância, mas ele tem lá um foco da chegada dele. Quem olha para o alvo não se perde com distrações laterais. Eu oro, eu profetizo sobre a tua vida, que nada vai tirar a tua atenção.
Nada vai tirar a tua mente, o teu coração do alvo que é Cristo, que é o Calvário, que é a cruz do Calvário. Nada vai tirar. Porque quem olha para o alvo não se perde em distrações. Quantas coisas acontecem em nossa volta, irmãos. Quantas coisas, quantas pessoas estão ficando pelo caminho. E você, Deus está te mantendo de pé. Mas não perde o alvo não, continua. Não se distrai com nada que está em volta. Segue para o alvo. As lutas virão, as tentações virão, o inimigo virá, o mundo virá, mas nós estamos olhando para o foco, para o alvo. Responde, olha, eu estou caminhando. Eu não posso me distrair. Eu não posso perder tempo. Quem olha para o alvo não se perde com distrações laterais. Mas quem está com o olhar mais ou menos no alvo, tudo chama atenção. Não é? Se você não está definido, fechado com Deus, fechado para Deus, crendo somente em Deus, esperando só em Deus, confiando só em Deus, você se distrai. E quem vive olhando para Cristo, vive avançando. Se você estiver olhando para Cristo como Paulo, prosseguindo para o alvo, você vai estar sempre avançando. E entenda que o prêmio vem somente para quem não desiste. A premiação é para quem chega, não é para quem sai, para quem começa. Então nós precisamos pensar nisso. Paulo ele não buscava aplausos terrenos, mas a aprovação eterna. Se tinha alguém que poderia buscar aplausos de homens, era Paulo. Você conhece a história, criado aos pés de Gamaliel, o grande filósofo da época, lei judaica, excelente judeu na prática. Ele abandonou isso tudo, porque ele diz aqui que o que ele queria era o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não busque aplausos humanos, aprovação humana. Tem muita gente aprovada pelos homens e reprovada por Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. E Paulo entendia isso. Não, eu não estou correndo atrás dos meus títulos. Ele considerou como escória, como lixo, tudo que ele sabia. Ele lançou mão de tudo na cruz do Calvário, porque o corpo é para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, na minha salvação. Eu não estou correndo atrás do vento. Eu não estou em busca de aplausos terrenos, humanos. O céu recompensa quem permanece fiel. Você entende isso? O mundo espiritual conhece quem permanece fiel. Quem tem algo vive motivado. E quem tem Cristo vive revigorado. Amém? Cada vez que você olha para o alvo, você é revigorado. Cada vez que você vem à casa de Deus, você é revigorado. Porque os seus olhos voltam para o alvo. Uma das importâncias de nós estarmos na casa de Deus é essa, eu entendo. Voltar os nossos olhos para o alvo. Aqui temos um tempo separado para estarmos diante do Senhor, olhando para o Senhor, buscando o Senhor, vendo o Senhor, e nós então somos revigorados. A caminhada ainda não acabou. Deus ainda está trabalhando. Então aquilo que talvez o diabo te acuse, ou a tua carne te acuse, declara a palavra sobre a tua vida. Eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. O passado não tem poder de te aprisionar.
Se você é preso por alguma coisa do passado, seja o que for, se liberte nessa noite. O libertador de Israel está aqui. O nosso Deus é libertador. O alvo está sempre à sua frente. Tem dias. Não, ninguém tem o alvo lá atrás ou do lado. O alvo está na frente. Então, para onde você tem que olhar? Em frente. Ah, mas é para frente. Não, se distrai aqui um pouquinho. Visita aqui Babilônia, visita o Egito, visita... Não. O alvo é para frente. Vê o carnaval aí, dá só uma olhadinha. Não, o alvo é para frente. Meu carnaval vai ser viva Santa Amélia. A graça nos empurra, o Espírito nos sustenta e Cristo nos chama para nós avançarmos. Se olharmos para o alvo, se entendemos que ainda não recebemos, que ainda não alcançamos, se definimos esquecer o passado, se definimos prosseguir para o alvo, a graça de Deus vai nos empurrar para isso, o Espírito Santo vai nos sustentar para isso, e Jesus vai nos chamar para nós avançarmos cada vez mais. Levante-se pela fé nesta noite. Eu oro, o ano ainda está começando, mas já estamos no segundo mês. Estabelece alvos e metas na tua vida. Escreva no papel. Defina metas principalmente espirituais. Posicionamentos espirituais. Alinhamentos espirituais que você precisa. E ore e busque o Senhor por isso. Avança durante esse ano. Você terminou ano passado no mesmo lugar que você começou o ano passado? Ou você pensou que avançou e não avançou? Ou você quer terminar esse ano, 12 meses, agora faltam 11, para viver meses até o final do ano, no mesmo lugar? Quando Deus te chama para avançar. Viver novos sonhos, novos propósitos, novas experiências. Irmão, se movimenta. Se movimenta porque o reino de Deus é movimento. Aquele que serve a Deus vive no movimento. E movimento que eu digo, eu falo de direcionamentos, de entendimentos. Aquilo que eu não entendia ontem, hoje eu entendo. Aquilo que ainda não tinha me sido revelado ontem, hoje Deus quer me revelar. Eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar preso. Eu não posso ficar tolhido nessa caminhada. E para nós terminarmos, a pergunta é: você entende que você ainda não alcançou, ainda não obteve? Que você ainda não é a pessoa que Deus quer? Você está em trabalho, em busca para agradar ao Senhor? Você entende que você tem que se esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para as que diante de você estão? É esquecer o que está atrás, mas avançar para frente. Não adianta só esquecer o que está atrás. São dois posicionamentos. Esquece o que está lá atrás e avança porque está lá na frente. Esse é o propósito de Deus. Você entendeu que você precisa prosseguir para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo versículo 15, Filipenses 3,15, para terminarmos. Todos, pois, que somos perfeitos. É uma incongruência? Não, é uma realidade espiritual em Cristo, no Senhor. Tenhamos esse sentimento. Pensemos que ainda não alcançamos. Pensemos que não podemos nos prender ao passado, temos que avançar para o futuro.
Pensemos que nós precisamos prosseguir com o alvo. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. O Espírito Santo está na terra para nos trazer o entendimento. Vamos ficar de pé. Aleluia. Qual foi a parte da palavra que o Senhor tocou no teu coração? Toda palavra exige de nós uma resposta. Qual a aplicação que Deus está colocando no teu coração nessa noite? Você tem colocado diante de Deus o que ainda te falta? Deus sabe, mas você precisa colocar. Você precisa falar, expressar com os lábios. Declarar com os lábios. Você entende que você ainda está em obra? Que nenhum acusador pode fazer você parar. Você está em obra. Deus está trabalhando. Deus está moldando o vaso. Você entende que você precisa prosseguir e nunca parar no caminho? Que talvez tenha coisas do passado que você tem que esquecer. Lembranças, fatos, experiências que não te acrescentam, só te atrapalham. Coloca na cruz nessa noite. Peça o poder do Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus. Seja liberado nessa noite de todo o passado, de toda acusação, de toda fraqueza. O que passou, passou. O novo de Deus chegou. Você crê que Deus tem coisas novas para a tua vida esse ano? Você tem propósitos novos esse ano na tua vida, na tua família, no teu trabalho, no teu ministério? Estabelece, firma. Em nome de Jesus, você tem algo a conquistar neste ano. Você tem propósito de Deus para fazer nesse ano. Deus nos trouxe aqui para estabelecer propósitos. Deus nos trouxe aqui para nos levantar nessa noite e dizer: olha, eu vou prosseguir olhando para o alvo. Nada vai tirar os meus olhos do alvo. Porque o alvo é Cristo, o perfeito, o amoroso, aquele que nunca abandona, que nunca falha, que nunca decepciona. O alvo é Cristo, igreja. Colocai os olhos nele. Olhe para ele. Receba direcionamentos dele. Trabalhe pela tua salvação. Trabalhe pela tua eternidade. Nada e ninguém pode arrancar a tua salvação do coração. Não deixe nada, ninguém roubar a tua coroa, como diz a palavra em Apocalipse. Vigia, para que ninguém tome a tua coroa.
Eu não sei a pregação que Deus deu no teu coração, mas corresponda a essa aplicação nessa noite. Eu oro para que o Espírito Santo continue te falando, continue te incomodando, que a palavra, que é uma espada afiada de 2 gumes, possa estar cortando a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma nessa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo um novo tempo em áreas que você nem imagina, mas Deus tem preparado coisas novas. Deus tem preparado projetos novos que nós nem conhecemos. Nós, como igreja aqui, nós queremos dizer, nós recebemos os propósitos de Deus para esse lugar. Nós recebemos tudo que Deus tem para este lugar nesse ano. Nós concordamos na terra para que se estabeleça os teus planos, os teus propósitos. E continuaremos olhando para o alto. Continuaremos, ó Deus, fazendo a tua vontade, o teu querer, e o teu nome será exaltado. Continua falando conosco, Espírito Santo, aquilo que não foi falado, de forma pessoal, de forma direta, esclarecendo, Deus, tudo que foi dito, porque a tua palavra é cristalina, é poderosa, é santa. Não nos deixa pisar na semente, nem desqualificar a semente, porque a semente é boa. Eu oro para que todos nós estejamos debaixo do poder da tua palavra. Nós recebemos a tua palavra para que ela tenha efeito em nós nessa noite. Em nome de Jesus.